Esses últimos dias, senador Randolph, temos falado muito aqui das maldades da ditadura e sempre lembramos da tortura, que de fato foi a face mais brutal de todas as maldades. Mas houve outras, e uma delas foi aquele slogan, Brasil, ame-o ou deixe-o, pelo qual se tratava qualquer crítico ao regime, senador Lucevânia, como inimigo da pátria, e não como adversário do governo. Lamentavelmente, hoje tem muito resquício ainda dessa visão estreita de governos que consideram que aqueles que criticam o governo, que não amam o governo, não amam a pátria. Não é possível que continuemos com esse discurso de que querer uma CPI é contra a Petrobras, que querer apurar o que há de errado nessa maravilhosa empresa brasileira que nos orgulha é querer fazer mal a essa empresa. É preciso que o governo saiba que há pessoas que querem CPI porque amam e respeitam a Petrobras. E eu sou um desses. Eu cresci vendo a Petrobras como símbolo de um país independente. Eu cresci vendo meu pai lutar pela Petrobras. Eu cresci vendo pessoas indo para a rua na defesa do monopólio do petróleo. E quando eu vejo o que hoje estão fazendo com a Petrobras, a sensação que eu tenho é que estão rasgando a bandeira do Brasil. E quem ama essa pátria não pode ficar quieto quando rasgam a bandeira do país. Tem que se revoltar. E a revolta hoje é apurar o que está acontecendo ali. É apurar o que há de errado. E não é possível que sejamos tão avestruz os que apoiam o governo que não conseguem ver que há coisas erradas, há coisas podres, há irresponsabilidade, há desonestidade, há aparelhamento, há incompetência hoje na Petrobras. Pior é que não é só na Petrobras. Hoje é a Petrobras. Daqui a alguns anos vai ser o BNDES, e a Eletrobras, e a Caixa Econômica, e já está aparecendo o IBGE, como entidades que servem ao Estado, mas que estão sendo aparelhadas por governos. E esse governo não aceita que as pessoas que querem retomar a credibilidade, a seriedade, a competência, e eu diria mesmo, a estatização, no sentido de Estado, que é diferente de governo, aqueles que defendem a estatização da Petrobras precisam hoje de uma CPI. Não entendem isso. Falam que antes se queria privatizar, agora se quer destruir. A destruição é a forma mais perversa da privatização. Eu quero estatizar, dizer, ela é do Estado. O IBGE é do Estado, o IPE é do Estado, o BNDES é do Estado, não são do governo. Eu me nego profundamente e manifesto com profunda indignação essa continuidade do ame-o ou deixe-o. Nós lutamos contra a ditadura, não contra o Brasil. Ao contrário, nós lutávamos pelo Brasil, lutando contra a ditadura. Hoje a gente luta pelo Brasil, querendo saber o que acontece na Petrobras. A presidenta Foster esteve aqui e eu lhe fiz 4 perguntas. E as respostas dela, ou as não respostas dela, consolidam ainda mais a necessidade de uma CPI. Porque ela ou não respondeu, ou respondeu errado. A primeira pergunta é com base em um gráfico que ela apresentou em que mostrava que a produção de petróleo da Petrobras crescia mais do que todas as outras 8 grandes empresas. Eu não tenho como contestar que aquilo não era verdade. Mas o que eu lhe perguntei é como é que explicava que nós éramos a que mais produzia entre as 8 e a que tem menor rentabilidade entre as 8. Não faz lógica. A não ser que a lógica esteja na incompetência. Na incompetência de produzir mais ganhando menos. E aí sim é possível.
ela não deve ter mentido. Mas ela não me disse, quando eu perguntei, a explicação daquele fenômeno surpreendente em qualquer análise econômica. E é surpreendente, mas é fácil explicar. É a incompetência. É o desmando. A segunda pergunta que eu lhe fiz é como é que ela explicava uma curva que eu mostrei e projetei assim, como X, em que o endividamento crescia e o valor das ações caía. Não existe isso. Mas tem uma explicação também. Na primeira, do aumento da produção com a redução da rentabilidade, a explicação é a incompetência. No outro, o aumento do endividamento e, ao mesmo tempo, a queda do valor das ações é a falta de credibilidade. É a falta de credibilidade. Quando uma empresa se endivida, passando credibilidade, as ações sobem. Porque espera-se o resultado do investimento conseguido com os empréstimos. A Petrobras hoje toma empréstimo e não passa a rentabilidade. E eu mostrei para ela que, enquanto durava a audiência dela, o valor das ações da Petrobras na Bolsa tinham caído. Chegaram a cair 5% durante as 2 horas ou 3 que ela passou ali. Depois recuperou um pouco, mas terminou caindo 3,8%. Não há credibilidade. Ela não respondeu corretamente. Terceira pergunta foi: quanto deve ser o preço da gasolina em novembro desse ano, no dia seguinte às eleições? Porque com esse preço que está aí, forçado para baixo, sacrificando a Petrobras, embora nos beneficiando a nós que pomos gasolina no carro, beneficia cada um de nós, mas destrói a Petrobras. Eu amo a Petrobras. Eu estou disposto a pagar um pouco mais na gasolina do meu carro para a Petrobras ser salva. E ela não será salva se continuarmos comprimindo as tarifas, os preços da gasolina, para passar a imagem de que a inflação não saiu ainda do controle. Porque a gente sabe que o preço do combustível tem um alto impacto na taxa de inflação. Ou seja, para não chegar nas eleições com a inflação alta, a gente quebra a Petrobras. E eu lhe perguntei, qual vai ser o preço que a senhora espera para que a Petrobras funcione bem a partir de novembro desse ano? E ela não respondeu. Ela falou que depende da taxa de câmbio, que depende do custo de produção, de tudo isso que a gente sabe. Mas todo mundo sabe qual vai ser mais ou menos o câmbio, qual vai ser mais ou menos o custo de operação. Qualquer empresa sabe. Ela não quis responder que o preço da gasolina hoje é administrado irresponsavelmente por fins eleitorais, sacrificando a Petrobras. Por isso eu me nego a aceitar essa continuação da ditadura, de um hábito da ditadura, de dizer que quem critica o governo é contra o país. Essa ideia de ame-o ou deixe-o, mas não no sentido de ame ou deixe o país, ame ou deixe o governo. Ame o governo ou deixe o país. Eu ouvi isso demais dos ditadores. Cada vez que a gente denunciava tortura, ame-o ou deixe, porque é mentira. A gente sabe que é verdade. Hoje, senadora, cada vez que a gente diz que a rentabilidade da Petrobras está ameaçada, que o futuro dela está ameaçado, que existem desmandos, as pessoas, o governo diz, ame-a ou deixe-a. Como se a gente tivesse de não amar a Petrobras ao criticá-la. O que fazem ali, não a ela. É o contrário. Não ama a Petrobras quem fica de olhos fechados. Não ama a Petrobras quem não quer uma CPI para apurar o que acontece na Petrobras e tentar salvá-la ainda. E a quarta pergunta, eu perguntei quando é que ia entrar o primeiro R$1 bilhão do royalties na educação. Eu devia ter perguntado os 30 bilhões, mas não quis. Perguntei 1 bilhão. E ela não respondeu imediatamente, até que um assessor trouxe um papel para ela, dizendo que já tinha entrado em 3 meses seguidos uma soma de 1 bilhão e 300 milhões. Senadora, eu fui atrás desse dinheiro. Não entrou esse dinheiro na educação.
Mentiu? Não, não mentiu. O dinheiro saiu da Petrobras e ficou para o superávit fiscal e não foi para a educação. O dinheiro ficou no Tesouro. Então, ela não disse a verdade. Ela disse que colocou-se na educação. Ela podia ter dito, o governo fez a sua... Desculpe, a Petrobras fez a sua parte e mandou 1,3 bilhão para o Tesouro Nacional, que é quem manda para a educação. O Tesouro, entre aspas, sumiu com o dinheiro, porque não chegou na educação. Não sumiu no sentido de corrupção, não, longe de mim. Sumiu no sentido de que não se diz o destino para onde ele foi. E olhe que ou falta transparência, e as estatísticas que a gente tem acesso todos os dias não estão dizendo a verdade, esse dinheiro foi e não está refletido, ou então houve uma irresponsabilidade muito grande de não colocar esse dinheiro na educação, como foi um compromisso da própria presidenta Dilma, que disse que queria colocar. Portanto, senadora, a participação da presidenta Foster aqui, para mim, consolidou a necessidade de uma CPI. Para aqueles que amam essa empresa chamada Petrobras, aqueles que se acostumaram a vê-la como se fosse um pedaço da bandeira brasileira, aqueles que hoje veem a bandeira brasileira sendo rasgada nos desmandos que se faz na Petrobras, para que nós possamos apurar o que é que acontece, definir responsabilidades e recuperar a nossa Petrobras. Ame-a e peça CPI. Isso é que é o certo. E não o que eles dizem, ame ou deixe. E que se espalhou por todas as coisas do governo. Qualquer crítica que se faz, imediatamente a reação é de que não se ama o país. É por amar o país que eu critico o governo atual, como foi por amar o meu país que eu chamei os militares de ditadores. E tive que, por isso, sair do país. Não porque não amá-lo, mas por amá-lo tanto que estava sendo ameaçado de ser assassinado. Eu fico feliz de que ontem a ministra Weber decidiu que a CPI deve começar. E, portanto, vamos ter a chance de mostrar o amor pela Petrobras, o amor daqueles que querem descobrir a verdade e corrigir os erros. Essa, senadora, que eu tinha para dizer, mas eu passo a palavra ao senador Randolph. Senador Cristóvão, eu estava até ontem separando essas histórias envolvendo a Petrobras em duas situações. O caso de Passadina, que em relação às trocas de acusações, ou seja, primeiro a doutora Graça Foster tinha vindo aqui e afirmava que havia sido um mau negócio a compra da refinaria de Passadina, e, no último final de semana, o senhor Sérgio Gabrielli havia dado uma declaração dizendo que havia sido um bom negócio, que tinha se tornado um mau negócio posteriormente. Então, eu separava essa história de Passadina como uma barbeiragem técnica administrativa, como um erro administrativo que tinha custado muito caro para a Petrobras e para o Brasil. E em uma segunda parte, eu classificava um mal feito em que estava envolvido também Caixa 2 de campanhas eleitorais, que era o negócio da prisão do Doleiro e da prisão do seu Paulo Roberto, um dos diretores da empresa. Separava em duas questões. Agora não separo. As matérias dos jornais de hoje, em especial as manchetes dos jornais, que dão conta de que foi sacado no dia 5 de fevereiro de 2010, senador Cristóvão. No dia 5 de fevereiro de 2010, ano eleitoral, foi sacado do caixa de Passadina, só com autorização verbal, 10 milhões de dólares, 20 milhões de reais. Dá conta que Passadina não foi só uma barbeiragem técnica administrativa. Houve lá também ilícito. Então, não me venha ninguém mais dizer
que o que estamos fazendo, eu não aceito esta argumentação, como o senhor muito bem diz. Eu não aceito, não podemos aceitar essa argumentação, que fazer acusação contra a Petrobras é querer ir contra o Brasil, ir contra a Petrobras, ou ter intenções de levar à privatização da Petrobras. Isto é argumento daqueles que de fato querem continuar o saque à Petrobras. Eu me atrevo a dizer, senador Cristóvão, que o que nós estamos descobrindo ou assistindo à luz dos nossos olhos é o maior saque da história desta que é o maior patrimônio do povo brasileiro. E nós, como fiscalizadores que somos, designados pelo povo brasileiro, temos o dever, assim como o senhor, assim como eu, de não deixarmos isso ficar impune. Aqueles que argumentam que nós não podemos fazer isso, se comportam como muito bem o senhor classifica aí, assim como se comportou a ditadura, que dizia que aqueles que denunciavam a ditadura eram opositores do Brasil. Nós que estamos denunciando, na verdade, estamos ao lado daqueles que na época resistiam ao arbítrio. A melhor coisa que poderia ocorrer é a instalação da CPI. É a melhor coisa. E que queiram instalar quantas CPIs quiserem. Eu sou o primeiro a assinar CPI. Quero instalar CPI de Alstom, CPI de Porto. Quero subscrever CPI. E eu acho que Vossa Excelência também. Vamos fazer CPIs. Mas o que não pode é arguir CPI, que é um instituto sério que está na Constituição, como álibi para não ter investigação. O que não pode é esse absurdo, em ano de eleição, terem tirado de uma refinaria 10 milhões de dólares com autorização verbal e isso ficar por isso mesmo. Tem que passar esse caso a limpo. Está se saqueando um patrimônio que foi construído pela geração dos nossos pais, dos nossos avós e que vai servir aos nossos filhos e netos. E isso tem que ser passado a limpo. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento. Obrigado, senador. Eu também estou pronto para assinar qualquer CPI. E deveríamos sair, sim, com outras. Agora, sem misturá-las, porque misturá-las é negá-las. E quero dizer que nós precisamos sair dessa ideia de que o PSDB privatiza e o PT destrói e que o nosso destino é entre um e outro. Está errado isso. Não é para destruir, no lugar de privatizar. E o PSDB, aliás, nunca propôs privatizar a Petrobras. O que a gente precisa é fazer com que a Petrobras pertença ao Estado brasileiro. Passe a ser administrada por representantes de servidores formados, vestidos com a camisa da empresa. E não em negociatas para saber quem indica quem. E indica para pegar dinheiro de propina para financiar campanha. Nós precisamos fazer uma limpeza no que está de errado na Petrobras. Senador Cristóvão, só um instantinho para cumprimentar o grupo da terceira idade da cidade de Anápolis, do SESC, que nos visitam. Os nossos cumprimentos, sejam bem-vindos. Obrigado a vocês. Nós precisamos limpar o que há de errado para reconstruí-la, enquanto é tempo. Porque se demorar desse jeito, eu temo que, em vez da privatização que não queremos, venha a destruição total, o desfazimento que ninguém quer também. Era isso, senhor presidente.